Há uma fotografia de nós os dois à frente da Travessa do Ferreiro, da porta da Travessa do Ferreiro número 3. Uma porta pesada, forte, resistente. E hoje em dia, quem mora naquela casa é o meu filho, Gui, com a sua família, e a porta mantém-se idêntica. E eu acho que temos que lá ir para vos mostrar a porta como ela estava e como ela está hoje em dia. Eu acho muito importante, considerando que isto tem sido a minha vida de há 59 anos, esta parte, desde a formação da empresa, que haja um relato na primeira pessoa para que as futuras gerações da minha família tenham acesso e que saibam e que consigam apreciar o esforço que foi necessário para iniciar e desenvolver toda esta história da Rovioon. Nasci em Portugal, passei a guerra na Inglaterra, que me formou para a vida, devo dizer. Voltei da Inglaterra aos 9 anos, em 1944, e desde então vivo em Portugal. A minha infância, que data de há muitos anos, não tem nada a ver com o que foi a minha vida dos últimos 59 anos. Eu nasci numa época quando as meninas eram educadas para casar, falar línguas, sim, mas pouco mais, e serem boas donas de casa. E assim foi. Vá lá que com uma avó inglesa, muito pragmática, ela disse, bom, no caso de haver qualquer coisa, o melhor é você estar preparada para poder ganhar a vida. E então eu fiz um curso de cenografia, de dactilografia e um bocadinho de contabilidade, primeiro cá em Portugal e depois na Inglaterra. E em 1954 empreguei-me cá em Portugal como correspondente em línguas estrangeiras, porque eu falava 3 línguas e fazia cenografia e dactilografia em 3 línguas. Foi muito importante porque eu, durante esses 3 anos, aprendi como se era um escritório. Isso foi fundamental para mim quando se decidiu que eu ficaria com a parte administrativa da Rovioon. O meu marido, Ivan Vilax, engenheiro químico, brilhante, genial, inovador, pioneiro, empreendedor, que saiu da Hungria quando o sistema comunista tomou o poder depois de umas eleições em 1948 e em conjunto com o pai e a mãe e os 3 irmãos, pela escuridão da noite, no dia 24 de setembro de 1948, saíram, atravessaram a fronteira da Hungria para a Áustria. Da zona russa tiveram que ir a pé até à zona americana, onde ficaram durante uns meses até seguirem para a França e veio para Portugal em fins de 1951. Portanto, o meu marido chegou cá, formado, jovem, 23 anos, e empregou-se no Instituto Pasteur, que era naquela altura o laboratório de maior categoria e mais conhecido no país. Já tinha patentes de invenção, o que naquela altura era bastante arrojado, mas não era só cientista, também gostava da vida social, era um multifacetado. E tinha um lado muito humano que depois se veio a desenvolver no decorrer dos anos a liderar a Rovioon. E nós conhecemos em 57, casámos em 58 e fundámos a Rovioon em 59.
Em 59 apareceram dois conhecidos húngaros, já com ligações com empresas no estrangeiro, especificamente uma produtora de tetraciclinas, e achou-se que havia um bom encaixe com os conhecimentos técnicos e já a propriedade intelectual que o meu marido detinha neste campo para se associarem. A empresa chamou-se Hovion, derivado da primeira sílaba dos três sócios iniciais, Ho de Horthy, Vi de Vilax, On de Onodi, Hovion. Eu fui sócia fundadora porque na altura o meu marido ainda estava a trabalhar no Instituto Pasteur, mas ele era a alma atrás do negócio, obviamente. Dentro de um ano, o Instituto Pasteur foi vendido e ele saiu, e assim prosseguimos até 62, quando os outros dois húngaros quiseram sair. E ficámos nós os dois sozinhos. E é nessa altura que começa realmente o nosso caminho. Éramos nós os dois que tínhamos que andar para a frente e tínhamos que ter objetivos para onde queríamos ir, qual o nosso caminho, qual a maneira de prosseguir o tal caminho. Ele era inventor, mas era parte integral da empresa a inovação. A inovação, a complexidade dos produtos a fabricar, porque quanto mais complexo é um produto que se fabrica, menos concorrência tem, porque é complexo, não é? A qualidade, acima de tudo, a segurança, porque estando a trabalhar com produtos químicos há sempre perigo, e uma ética de trabalho, uma transparência para com todos. Decidimos, logo de início, a divisão dos trabalhos. Obviamente, o meu marido seria o inventor, o produtor, o vendedor, e eu fiquei com a parte administrativa. Porque imagina o que era uma rapariga de 24 anos, e por aí fora, a ter que lidar com os bancos, passado uns anos, a negociar créditos com os bancos, praticamente sem saber o que estava a fazer. Eu, durante 35 anos, não houve um cheque que saísse da Hovion que não fosse assinado por mim. Não houve exportação que saísse da Hovion cuja documentação não tivesse sido controlada por mim. E eu gostei muito. Completava-nos muito bem, porque ele não se intrometia no meu lado do trabalho, e eu, Deus nos livre de me meter no trabalho dele, desconhecia completamente tudo o que fosse química. Primeiro tomámos a decisão que Portugal era um país pequeno, portanto, o mundo seria o nosso mercado. Desde o dia 1, o mundo seria o nosso mercado. Talvez um bocadinho naivos, e tomámos a decisão de fabricar matéria-prima para a indústria farmacêutica. O nosso primeiro segmento de mercado onde nos lançámos foi nos APIs corticosteroides, quer dizer, as chamadas hidrocortisona, prednisolona, betametasona. Produtos muito complexos de fabricar. São produtos de pequeno volume e muito alto valor, o que é ideal quando se está a trabalhar numa cave. Portanto, eram encomendas muito pequeninas ao princípio, 100 gramas, 150 gramas, 200 gramas, mas ao preço que era, dava para viver. Quando finalmente recebíamos uma encomenda de 1 quilo, era uma festa, abria-se a garrafa de champanhe. O meu marido era um otimista nato e sabia que, apesar das dificuldades intermediárias e de início, iria vencer a longo termo. O timing foi perfeito. Em qualquer negócio, o timing tem que ser perfeito. Tivemos que trabalhar muito, trabalhávamos ambos muitíssimo.
Os primeiros 10 anos foram passados na Travessa do Ferreiro número 3, quer dizer, uma casa alugada, na Lapa, uma área residencial. Pensando bem, é um bocadinho incrível, mas foi. Tenho retratos da nossa instalação fabril na cave da Travessa do Ferreiro, com os panelões de aço inox, com um agitador por dentro. Houve uma vez, o meu marido comprou um secador da Alemanha, XPTO, caríssimo. E por qualquer razão aquilo fez BUM! E fez um bang grande, pó branco por todo lado. E então o meu marido ficou muito passado, porque tinha gasto bom dinheiro a comprar o dito secador, e o dito secador não tinha funcionado. E então ele agarrou no carpinteiro da esquina, e então fez um armário de contraplacado, 2 portas que abriam, com prateleiras, e comprou 2 secadores de cabelo, com 2 buraquinhos nas paredes laterais do dito armário de contraplacado, e então os 2 secadores deitavam ar quente lá para dentro, e assim é que funcionámos daí para diante. Portanto, ele tinha as ideias necessárias, qualquer coisa não funcionava, ele descobria outra maneira de contornar o problema. Mas dentro do pequenino que nós éramos, corria bem. Eu tinha 4 filhos, estavam todos no liceu francês, eu tinha o meu escritório, a pouco e pouco foi-se enchendo. Admitimos 2 pessoas, uma secretária para o meu marido, uma rapariga encantadora, que ficou connosco até após a morte dele, a Manuela, e um Armando Simões, que também entrou com 18 anos, permaneceu connosco mais de 40 anos, esses 2. Depois, a pouco e pouco, vieram colaboradores do meu marido do Instituto Pasteur, o que foi um gesto de coragem e audácia, porque, estando a trabalhar no melhor laboratório de Lisboa, com uma posição estável, e largar para vir ter connosco numa aventura que começava, e tudo corria mais ou menos bem. Houve uma vez que eu lembro que chegou-se ao fim do mês, e eu disse ao meu marido: olha, este mês não há para os ordenados, mas não há problema. Fomos truca ali entre a Rua do Ouro e a Rua Augusta, uma loja de penhores. Penhorámos as minhas joias. Não eram muitas naquela altura, mas dava para pagar os ordenados, que também não eram muitos naquela altura. Após esse episódio, nunca mais houve um episódio semelhante, graças a Deus. O grande avanço ocorreu, digamos, na segunda metade dos anos 60, porque vieram ter connosco umas empresas japonesas. Não penso que nós fomos fazer marketing ao Japão, não. Vieram ter connosco. No Japão, naquela altura, não se fabricava, formulava-se. Fazia-se o produto final, não se fazia a matéria-prima. E vieram ter connosco e disseram: deparámos com o seu nome nos Chemical Abstracts como sendo o inventor e detentor de várias patentes nesta linha de produtos. E assim começou, e foi de longe o nosso maior mercado durante talvez 15 anos. Ainda hoje em dia vendemos muito bem para o Japão, mas naquela altura foi o grande lançamento. É um bocadinho extraordinário quando se pensa uma mini empresa a trabalhar de uma cave e estando a exportar matéria-prima para a indústria farmacêutica japonesa, na outra ponta do mundo. Na altura, eu acho que nós, precisávamos de cliente, era mais um mercado, ficámos radiantes e esforçámos para que tudo corresse bem. Mas, olhando para trás, realmente foi uma iniciação completamente fora do vulgar. Além do Japão, a pouco e pouco fomos abrangendo aquela parte da orla do Pacífico. E o Taiwan foi também dos nossos primeiros mercados. Nós, toda a vida, tivemos muita sorte com os nossos clientes. Foram sempre bons pagadores. E então,
Nós mandávamos o produto e eles pagavam por cheque. Mas eram cheques todos escritos em chinês, menos o valor naquele cantinho onde se põem os números vinham em números que nós compreendemos, mas o resto, a ordem de quem, assinado por quem, o montante por extenso, e depois endossados atrás não sei quantas vezes. E eu recebia aquilo e com o credo na boca, lá entregava ao meu banco, e a primeira vez que me presou um cheque destes, eu nem sabia qual iria ser a reação, mas olha, nem ai nem eu, acreditaram em conta, sob reserva, obviamente, mas nunca houve problema. Tenho pena de não ter tirado retrato desses cheques. Vinham dentro de um envelopinho, lá vinha o cheque, todo escrito em chinês. Correu tudo lindamente. No fim dos anos 60, eu deveria ter entre a contabilidade, as exportações, as importações, o laboratório, eu deveria ter 11 pessoas a entrar e a sair da minha casa diariamente. Portanto, a minha cozinha, pronto, era a cozinha da família e depois havia os colaboradores que também tinham que almoçar. Tivemos que organizar um sítio onde eles também almoçassem. Tínhamos um pequeno jardim. A certa altura tivemos que fazer um buraco no chão do jardim e construir um reator. Já tínhamos alastrado para o jardim. Depois tivemos que construir uma cabanazinha de madeira para arrumar algum do equipamento que não estivesse sempre em uso. Foi cave, foi jardim, abrangeu tudo. Muito estimulante. Porque a pouco e pouco íamos desenvolvendo realmente. Chegámos então ao fim da década dos 60 com o dinheiro suficiente e o crédito suficiente para começarmos a construir então um edifício fabril em Loures. Na Travessa do Ferreiro ganhámos experiência, ganhámos conhecimentos, ganhámos nome, mas foi quando chegámos então a Loures. Nós já possuíamos uns terrenos em Loures, 7 casas, onde vivia a minha sogra e 2 dos meus cunhados. E chegando a 69, tínhamos dinheiro suficiente e algum crédito para começar a pensar então no primeiro edifício industrial. E assim se construiu o edifício B1, que ainda hoje existe. Se forem hoje a 7 casas, verão aquele edifício, décadas após, ainda completamente apto. Hoje já estamos a falar do 14, 15, há um B22. Cada edifício tem o seu número. Simplesmente hoje, se voarem sobre a fábrica, verão a volumetria realmente muito intensa daquela fábrica. Estamos na chamada Sala Ivan Vilax, que é, enfim, a biblioteca deste edifício S, que eu ainda queria completar com mais algumas coisas relativas à vida e ao sucesso dele. Mas ainda não está completo, porque eu tenho lá na minha casa os diplomas todos dele e temos que pensar como é que vamos trazê-los aqui para esta sala. A última patente do meu marido é de 2003, e o ano em que ele morreu. Portanto, ele pediu patentes a vida toda. Estando cá em Portugal, ele pedia a patente aqui na propriedade industrial e então, dentro do prazo de um ano, ele tinha que escolher em quantos países pensava que um dia poderia necessitar de ter a dita patente para o proteger se quisesse vender para esse mercado. Por isso é que ele, sim senhor, 400, 600 patentes, com certeza, porque à base das patentes portuguesas, depois tinha que pedir nesse leque de países. Em 1973, foi acusado de violação de direitos de patente pela grande empresa americana. E o assunto subiu ao High Court of Justice em Londres.
E o meu marido insistia sempre em tomar parte e partido do lado do nosso cliente, no caso de chamada violação de direitos. E testemunhou durante 4 dias seguidos. Foi preciso que os livros de notas, porque todos os químicos têm os livros de notas que diariamente tomam nota de tudo o que fazem. Os cadernos foram todos enviados para a Inglaterra, foram todos submetidos no tribunal. E então, resumindo, consumindo, depois dos 4 dias, fora os outros testemunhos todos, o caso levou meses, o caso foi ganho pelo nosso cliente, Buck Pharmaceuticals, e não só foi ganho, como a patente invocada pela outra parte foi revogada. Quer dizer, o juiz disse que a patente da outra parte não era válida. Portanto, foi uma vitória dupla. Houve um caso onde houve uma empresa que contestou os direitos de um dos nossos clientes no Japão, com 9 horas de diferença entre Portugal e o Japão. Os nossos clientes mandavam as suas questões, as suas perguntas. O meu marido trabalhava no laboratório todo o dia sobre o assunto, chegava à conclusão, chegava-me a casa e depois do jantar, às 8h30, 9 da noite, lá estávamos nós, ele a ditar-me e eu a escrever à máquina antes de haver a fita. À medida que a gente escrevia, passavam os minutos e eram minutos de linha telefónica para o Japão, pode imaginar. Portanto, lembro-me de muitas noites, eu daí durante 1 ou 2 horas ali a escrever à máquina com grande velocidade e ele ao meu lado a ditar-me o que eu tinha que dizer, tudo ainda por cima super técnico. Na altura de 1974, nós éramos muito pequeninos, tínhamos 50 empregados e houve algum zoom, mas não de muito alcance, e que foi rapidamente silenciado com as palavras de um colaborador que já tinha mais de 10 anos de casa, que disse: mas se tomarem esta fábrica ficam com um esqueleto vazio, porque o que faz andar este negócio são as patentes de invenção e pertencem todos ao senhor engenheiro. E assim acalmaram-se os ânimos, a política nunca entrou pelos portões da fábrica e a atmosfera era estável, tudo bem disposto, continuávamos a produzir e a exportar. Nessa altura, enfim, eu ainda era um bocadinho faz-tudo e era preciso comprar umas secretárias e umas cadeiras e mobiliário de escritório lá para a fábrica em 7 casas, e eu fui à Casa Olaio, que na altura era onde se compravam equipamento de escritório. Pronto, chegou-se à altura de pagar e fatura em nome eu disse a Rovion, e o senhor que me estava a atender olha para mim e diz assim: a senhora trabalha na Rovion? Eu disse: por acaso sou dona da Rovion. E a resposta dele foi: eu tenho um amigo que lá trabalha, até tratam o pessoal como gente. E isso tocou-me e nunca mais esqueci essa expressão. Até tratam o pessoal como gente, porque naquela altura, enfim, os tempos eram diferentes, não é? Quando em 1978 o Deng Xiaoping anunciou que abria as portas da China ao comércio mundial, nós, sabendo que havia esta feira de Cantão de outono e da primavera, organizámos para lá estar. Em outubro, fomos no comboio até Cantão. Carros não havia só bicicletas na rua, bicicletas e autocarro, e caminhões. Na manhã seguinte, lá fomos ao sítio da feira. Nós éramos 4, sentámos numa mesa com 4 chineses do Departamento de Produtos Químicos da República Popular da China. E, efetivamente, eles tinham matérias-primas que nos interessavam. Pronto, através dos anos, continuámos sempre a comprar as matérias-primas da China. Efetivamente, depois dessa visita em 78, formámos a Rovion Hong Kong, um escritório de compras,
porque obviamente era necessário termos funcionários que falassem chinês e continuámos então, através dos anos e das décadas, a comprar as matérias-primas na China. Com o desenvolvimento em 82, foi quando nos lançámos no mercado americano, tivemos a primeira inspeção do FDA, que fomos aprovados, e imediatamente entramos no mercado americano, um mercado enorme, exigente, competitivo, mas que respeita muito a qualidade e os serviços que prestamos. Lembro-me, o verão de 83, eu acho que houve gente que não teve férias porque o nosso estudo de mercado não tinha sido assim tão bem feito como isso e realmente o volume de encomendas foi de tal maneira, as encomendas que tínhamos que fornecer, meu Deus, eram muito superior ao que tínhamos esperado e ao que tínhamos calculado como plano de produção. E para essa doxiciclina, a matéria-prima vinha efetivamente da China. O primeiro produto, e durante muito tempo o único produto que vendíamos nos Estados Unidos era a dita doxiciclina, às toneladas. É um crescimento grande, efetivamente. São faturas já muito grandes que saem de cada vez. Mas, estando ainda a situação em Portugal relativamente instável, houve muitos clientes americanos e japoneses que começaram a mencionar a hipótese da necessidade de uma nova fonte de produção. E fomos até Macau. Em 1984, o meu filho Gui, ainda muito novo, com 24 anos, recebeu então instruções do meu marido de ir até ao Extremo Oriente e de conseguir um terreno de pelo menos 5.000 metros quadrados. Finalmente, então, encontraram um terreno na Ilha da Taipa. É claro, a logística foi indispensável. Tudo o que foi fornecido de Portugal, mais equipamento que deve ter ido de Itália, da Alemanha, tudo teve que ser transportado até Rotterdam, carregado no dito barco, até Hong Kong. Chegando ao porto de Hong Kong, tinha que ser transferido para barcaças. Mas foi brilhante. Pode imaginar a logística que foi preciso para conseguir isto a tempo e horas. Mas conseguiu-se, construiu-se, instalou-se a fábrica em 14 meses. Ele construiu a fábrica, geriu-a, deu-lhe fundações tão sólidas, é uma das razões porque é que hoje em dia é a fábrica mais produtiva que temos. Faz bem à primeira, mais de 99% das vezes, que é extraordinário, e tem uma ambição de atingir os 99,7%. Vestem a camisola como ninguém, trabalham muito bem. Eu vou visitá-los todos os anos para comemorar com eles, os que fazem 10, 20 e 30 anos. E eu gosto muito de ir lá. O Peter, o mais velho, foi o primeiro a trabalhar dentro da Hovione. Fez um estágio de 6 meses nos Estados Unidos da América, na Califórnia, em 81, 82, e voltou todo entusiasmado com os computadores. E sozinho ele conseguiu instalar-nos uma rede primitiva, certamente. Portanto, isto em 86, 87 já tínhamos o network da empresa graças a ele, e depois o website em 94. Ele veio todo entusiasmado com esta nova ideia e pôs-se a trabalhar no duro para implementar as ideias que trazia. E nós estávamos um bocadinho, quer dizer, uma geração acima, mas ele insistiu, andou para a frente e efetivamente foi o pai da informatização da Hovione. A minha filha Sofia também estudou na Inglaterra, em farmacologia, e em 86 vai para Macau como diretor de qualidade, miúda. E em 97
nós pedimos uma inspeção da parte da entidade reguladora dos Estados Unidos da América, que se chama o FDA, Food and Drug Administration, e o inspetor chegou lá e disse, isto contado por ela: pois, vocês dizem que construíram a fábrica em 14 meses, estão a laborar há 6 e pedem uma inspeção do FDA. Vamos a ver que tal corre. Mas olha, correu bem. E fomos aprovados como site equivalente ao site de Loures, o que é muito importante. Eu acho que ela esteve lá talvez uns 4 anos, e foram uns anos que ela gostou muito, foi o princípio da vida profissional dela. O Miguel, meu filho mais novo, esse é matemático. Estudou Physics and Computer Science na Inglaterra, sempre completamente orientado para a informática, sempre, desde pequenino. Foi para o Extremo Oriente em 1990, na boa altura criou a sua própria empresa de informática e nessa altura conseguiu fazer uma plataforma que ligava o escritório de Hong Kong com a fábrica de Macau, e esse então ainda criou um e-mail interno em 1992, que foi antes de qualquer pessoa pensar em e-mail. Já havia e-mail entre Macau e Hong Kong, criado pelo meu filho Miguel. O meu marido, que saiu da Hungria em 48, como ele diz, com o meu diploma numa mão e os russos atrás de mim, e jurou que nunca mais lá voltaria até haver uma mudança de regime. Essa mudança aconteceu, como todos sabem, em 89 e na Hungria 90. E então, em abril de 90, fomos lá nós os dois, mais o Gui e a Sofia, alugámos um carro e pronto, passámos pela terra dele. Depois de 42 anos, voltar à sua pátria é qualquer coisa. E em 1992, ele tinha mantido contacto com a universidade dele em Budapeste. Eles pediram para ele lá ir e eles tiveram uma reunião com ele durante aí umas 3 horas e deram-lhe o doutoramento em Química à base do trabalho que ele tinha demonstrado através daquelas décadas todas e da conversa que tinha tido, e foi convidada a ser membro do Senado da Universidade. E foi um momento de grande orgulho para ele. E então, desde aí, nós temos um protocolo com a dita universidade e todos os anos recebemos 1 ou 2 pós-graduados, trabalham sobre projetos nossos, estão no Departamento de Investigação e Desenvolvimento e fazem cá um período de 6 meses a 1 ano. De momento, temos cá uma rapariga que resolveu ficar cá para fazer o seu doutoramento. Portanto, temos cá uma húngara que acho que já cá está há mais de 2 anos. Temos uma equipa de investigação e desenvolvimento de mais de 220 pessoas em Portugal, fora os Estados Unidos da América. Portanto, a inovação nunca se questionou, foi sempre absolutamente fundamental ao progresso. No tempo do meu marido havia muita inovação, porque ele é muito inovador. Depois da morte dele decaiu um bocadinho, mas hoje em dia está em pleno outra vez. O meu marido sempre muito consciente do facto que éramos uma fábrica de produtos químicos, sempre muito consciente das necessidades do ambiente e de cumprir e de ajudar e de não prejudicar. Quando nós dissemos, olha, construímos esta unidade de reciclagem, conseguimos reintroduzir na produção depois de purificado e reciclado, e eles pura e simplesmente disseram, bom, então é uma unidade de produção e subsídio não há. E
não recebemos subsídio do governo. Quer dizer, se nós tivéssemos reciclado, mas que não tivesse atingido os parâmetros necessários e tivesse de toda a maneira que ir para o hectare, tínhamos recebido qualquer coisa. Mas a Comunidade Europeia pensou diferentemente, porque todos os anos havia um concurso para o Better Environment for Industry, melhor ambiente para a indústria. Nós então concorremos e ganhámos o prémio. Uma empresa portuguesa ganhou o prémio europeu para a recuperação de resíduos de 1992. Construiu-se este prédio magnífico, um prédio do último grito de tecnologia, chamado B15, com o objetivo de entrar no mercado dos agentes de contraste à base de iodo. São aqueles produtos que se dão quando vocês vão fazer um tac e é assim um líquido amarelo, porque tem iodo. E então achámos que íamos nos lançar nesse campo e de repente viemos a descobrir que o mercado nos Estados Unidos não era exatamente idêntico ao dos outros produtos. Aquilo era um produto hospitalar, não se vendia nas farmácias, era diretamente para os hospitais e, por razões várias, achámos que não tínhamos mercado. Mas, em simultâneo, apareceu uma empresa chamada Aguron e nós... Olha, com a flexibilidade e a agilidade que sempre tivemos, em meia dúzia de meses conseguimos dar a volta ao assunto e aquele prédio magnífico, acabadinho de construído, para fabricar os agentes de contraste, ficou transferido e apto a fabricar toneladas do Viracept que o Aguron necessitava e demonstrou que uma pessoa tem que manter a organização relativamente pequena para manter esta agilidade e flexibilidade de poder, de um momento para o outro, dar a volta às coisas. Indispensável. O meu filho Gui, depois de muitos anos no Extremo Oriente, volta definitivamente em 1990, 90 e tal. E naqueles anos ele dedica-se a preparar as nossas candidaturas aos subsídios muito importantes da CEE. Houve os projetos S3Is, houve os projetos PDIP e ele tomou aquilo a seu cargo. E em 1995 o meu marido teve que fazer uma operação muito delicada e ele foi nomeado CEO, administrador delegado. E então o Gui, com muita sabedoria, demonstrou naqueles anos que tinha a capacidade, tinha o conhecimento, tinha a presença de tomar as rédeas e a partir de 97 que ele é CEO do Grupo Hovione. Crescemos muito devagar, até à chegada, digamos, do meu filho Gui, 95, 97, então aí começou talvez mais exponencialmente o crescimento. A Sofia, ela teve aquele período em Macau, depois fez um interregno, casou, teve filhos e voltou em 1998 para chefiar um novo departamento de comunicação e marketing do nosso brand, do nome Hovione, que resultou muito bem, conseguiu ligações com as universidades, conseguiu instaurar um programa de inovação para com as universidades. A Sofia, portanto, ocupou-se a gerir o campo da inovação, que também conseguiu com muito sucesso. E hoje em dia temos doutorados que fizeram a sua tese lá na Hovione
Eu acho que já há para aí 6 que se doutoraram na Rovion e de momento temos uns 8 estudantes a preparar a sua tese. Eu tenho imenso orgulho que tenham escolhido vir trabalhar para a Rovion. O mais velho, durante o seu período a trabalhar na Rovion Farmaciência, inventou vários inaladores, porque ele tinha asma. Muito simples, baratos de fabricar e eficientes de utilizar. Há um que licenciou para uma empresa japonesa que já trouxe para a empresa dezenas de milhões de dólares por licenciamento. Portanto, ele tem o ramo da tecnologia da inalação simultaneamente com uma perna de capital de risco para empresas dedicadas à saúde. O Miguel, neste momento, ele está a liderar um projeto dentro do sistema da informática para estarmos protegidos e defendidos contra todos os desafios que neste campo hoje em dia se apresentam e que têm que ser enfrentados. Na viragem do século, os Estados Unidos eram o nosso maior mercado. Era e continua a ser. E não era uma situação muito lógica obrigar os nossos eventuais clientes a atravessar o Atlântico para virem visitar-nos um fornecedor. Portanto, optámos por construir de raiz uma pequena fábrica que fosse uma vitrine da Rovion. Foi inaugurado em 2002, o meu marido e eu ainda fomos os dois pela primeira vez ver a fábrica. Queríamos expandir a marca, queríamos atrair clientes eventualmente interessados e então a ideia era justamente naquele segmento do nosso negócio dos serviços para as biotechs e o large pharma, o desenvolvimento que eles pretendiam do período entre o descobrimento da molécula e a sua distribuição após aprovação final. Há aí um período que pode ir de 5 a 10 anos. Leva muito tempo lançar um novo medicamento, por isso é que é tão caro quando sai. E hoje em dia esse negócio dos serviços já está equilibrado com o negócio dos produtos, que é as doxiciclinas, os antibióticos que vendemos genéricos, e representa 50% das nossas vendas, e foi por isso que construímos então o TTC com esse objetivo que tem resultado. Ano passado duplicámos a capacidade do TTC e comprámos um lote contíguo para eventual ampliação. Tem sido uma fonte constante de preocupação para o Gui esta situação dos medicamentos falsificados que começaram a surgir com o grande desenvolvimento que houve no Extremo Oriente. Ele instaurou o European Fine Chemicals Group e ia mensalmente a Bruxelas para tentar focar o perigo que era esta coisa dos medicamentos falsificados, e conseguiu convencer a Marisa Matias, que era um dos deputados pelo Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, e foi ela que apresentou a moção à base do trabalho, do lobbying do Gui, rodeado de mais meia dúzia de pessoas, e que foi aprovado. O problema alastrou aos Estados Unidos. O FDA pediu que da Europa viesse alguém a representar a indústria das matérias-primas para a indústria farmacêutica para falar a favor deles.
E o Gui foi escolhido, o Gui falou no Congresso, e o problema do FDA era efetivamente falta de fundos, porque de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, tinham surgido milhares de fabricantes de matéria-prima para a indústria farmacêutica no Extremo Oriente, e como é que eles jamais tinham capacidade de os inspecionar a todos. Daí resultou a fundação de uma associação chamada GDUFA. Ele tem trabalhado afincadamente e durante muitos anos tentando reduzir esse mal terrível que são os medicamentos falsificados. Lembro-me dele, Ivan Vilax, no SEMI do Hospital Santa Maria, quer dizer, os serviços médicos e intensivos do Hospital Santa Maria, entubado e tudo, e a escrever umas placas assim, como daquelas canetas de ponta larga, a perguntar quais é que tinham sido os resultados da engenheira Zita. Ele trabalhava muito com a engenheira Zita, e ele a querer saber quais eram os resultados dos últimos ensaios, das últimas ideias que ele tinha tido. E a última patente dele data de 2003, foi no ano em que ele morreu. O Gui, a partir da morte do meu marido em 2003, realmente tomou o leme com as duas mãos e, com imensa sabedoria, conseguiu transformar uma pequena empresa, uma pequena companhia familiar, numa empresa global e de sucesso. E após a morte do meu marido, ele de repente sente que necessita de saber a quem reporta, e forma-se então o board supremo do Grupo Rovion. Na altura, o Gui e eu, com 3 administradores independentes exteriores. Hoje em dia o número está elevado a 8. A minha filha Sofia entrou para o board, portanto há 3 da família contra uma maioria de administradores independentes. Eu tenho que assistir a todos os board meetings e tenho a chefia do comitê de governance, porque temos comitês que fazem o trabalho, que depois apresentam ao board, e o board tem que aprovar ou não, mas o trabalho elementar e fundamental e inicial é feito nos comitês. É a minha vida, não é? Desde 1959 que eu interesso-me e pronto, e gosto de saber o que está a acontecer e como, e os problemas que surgem e como é que se resolvem. Tenho tido a sorte de ter uma vida muito completa, porque ainda estou e estou para durar. In It for Life. Estamos cá para ficar, estamos cá para a vida, que estamos cá para durar. Por outro lado, o In It for Life significa que da nossa produção estamos cá para salvar vidas. Temos o privilégio de dar saúde a quem dela precisa. Nós, efetivamente, temos trabalhado para o bem da sociedade, como o meu marido, naquela era longínqua de 1945, determinou, não é? E é isso que nós tentamos fazer. Os valores de início não estavam escritos, vivia-se. Quer dizer, o meu marido e eu vivíamos os valores. Nós acreditávamos muito na excelência, no rigor, na transparência, uma ética no trabalho. Apesar dos anos que já lá vão e da nova geração estar à testa do negócio, mantemos esses princípios e tentamos transmiti-lo aos que vão entrando, o que não é fácil. Temos Portugal, onde hoje em dia empregamos mais de 1000 pessoas, mas temos a fábrica em Macau,
que data de 86. Temos em Nova Jersey, que data de 2001. Temos a fábrica em Cork, que adquirimos em 2009. Focamos muito na rotação. Transitar pessoas entre sites, entre fábricas, e assim se consegue transmitir valores. É fundamental criar o ambiente da empresa, que todos que aqui trabalhem saibam que são elos indispensáveis na cadeia que forma a equipa de sucesso que é a Rovion, e que tenham ambição no que fazem, que o seu trabalho lhes dê satisfação e que the sky's the limit.